Boa tarde, eu sou a professora Thalita, eu sou POA de alfabetização no Nilo Peçanha e eu não pude estar aí com vocês nesse momento de conselho e eu acho importante eu deixar um pouco, explicar um pouco do que foi o POA para que vocês tomem a decisão se eu posso continuar ou não nesse cargo em 2023. Primeiramente, o que é o POA? POA, professor orientador de área, no meu caso, de alfabetização. O POA, ele é um colaborador dentro da escola, ele atua junto do coordenador e muito próximo dos professores, nos momentos de formação. Então, o meu horário de trabalho, ele é em maior parte nos momentos de formação com os professores, para que eu justamente possa articular ações com eles, para colocar em prática em sala de aula. Também faz parte do trabalho do POA atuar junto com a coordenação, pensando em ações dentro da escola para melhorar o aprendizado dos alunos, ou mesmo para dinamizar projetos que a escola tem, e garantir que eles aconteçam de fato. E uma exigência do meu trabalho é conhecer os documentos da prefeitura, as portarias, tudo que envolve o trabalho do professor dentro da escola. Vale citar que um dos documentos mais importantes que o ciclo de alfabetização tem, além do currículo, dos conteúdos, é o documento orientador de sondagem, porque é a partir das sondagens de escrita, de leitura e de matemática, que a gente sistematiza o nosso planejamento e pensa nas ações, que os nossos alunos vão melhorar as hipóteses de escrita. Em relação dito isso, que o trabalho do POA é trabalhar junto da formação e articulações dentro da escola, eu queria apresentar um pouco do que aconteceu esse ano. O POA é um cargo novo na prefeitura, então em cada escola ele tem uma atuação um pouco diferente, e eu acho isso legal, acho isso bacana, porque a escola precisa do que a escola precisa e não ela não precisa de uma pessoa que seja igual em todos os lugares, né? Então, o POA, ele vai ao encontro da necessidade da escola e foi isso que aconteceu esse ano. Eu deixo aí ilustrando a minha fala esse documento que foi feito num recurso, né, num programa que chama Padlet. O Padlet é um recurso digital que faz que permite que a gente construa murais, linha do tempo, portfólios de uma forma muito viva e dinâmica. E foi esse o documento que eu resolvi criar, sistematizando e registrando algumas ações do POA e coisas e sei lá, assuntos importantes à prática dos professores. Então eu parti, né, do que faz o POA e eu deixei aqui com clareza o meu projeto de trabalho, eu deixei de fácil acesso esses documentos orientadores de sondagem que são importantes. Eu também tentei facilitar um pouco a vida dos professores e eu já criei documentos para que eles possam baixar na casa deles sobre as sondagens de leitura e de matemática, que são indicadas para cada turma do ciclo de alfabetização. E aqui eu vou deixando, além de materiais e recursos que elas podem usar para facilitar o trabalho delas em casa, eu vou deixando algumas ações que foram importantes e que marcaram esse ano de 2022. Em relação à minha atuação como POA, estando presente na GEIFES, eu acho que é importante ter um profissional dentro da escola com essa disponibilidade, porque ele melhora e facilita a comunicação entre os professores, porque ele tem a possibilidade de articular as ações combinando num período e combinando no outro, porque ele fica com mais acesso a todos os profissionais da escola. E, mediante isso, algumas ações foram possíveis, né, em 2022, e eu vou pontuar elas rapidamente. O trabalho que eu acho que eu mais acertei em relação a 2022 e do qual eu tenho mais orgulho foi o fomento a uma reunião de pais com caráter mais formativo, né? Então, a gente tinha uma reunião de pais que, sim, os professores apresentavam o trabalho deles, mas que a gente acabava
tendo menos público das famílias e tendo menos essa compreensão do que era feito na escola. Então, no primeiro conselho de classe das turmas do alfabetizador no primeiro bimestre, a gente conversou sobre as angústias que os pais estavam trazendo sobre o que era a alfabetização, sobre os pedidos que eles traziam em relação à letra cursiva, em relação ao brincar ou não brincar, o que que pode, o que não pode. E foi aí que a gente decidiu que essa reunião de pais, ela teria um caráter formativo, ela teria um conteúdo formador, que é a própria alfabetização dentro da escola, e que o professor pudesse apresentar para as famílias, então, o que que faz parte da nossa prática. Cada professor, então, construiu a sua apresentação com o conteúdo que achava que era pertinente à sua turma. E tem até aqui alguns para depois consultar quem tiver interesse. Mas esse movimento de organizar a formação e de pensar que ela é um espaço muito potente dentro da escola, foi uma ação que eu considero positiva. No segundo bimestre, nós demos continuidade a esse formato de reunião, mas a gente ampliou um pouco, criando esse documento que chama Dossiê de Práticas de Sucesso. Então, nessa perspectiva, a gente tentou unir práticas de sucesso de todas as professoras do ensino fundamental 1, e aí a gente teve a disponibilidade de disparar esse documento que eu organizei no WhatsApp dos pais. Qual a ideia com isso? Não só vocês terem, né, verem a beleza e o encantamento das coisas que acontecem na escola, mas ter a dimensão que esse ano eu sou a professora do segundo B e o ano que vem eu não serei, né, provavelmente da mesma turma. E que a gente quer que os pais confiem no nosso trabalho, então, para isso, eles têm que conhecer. E sim, nós temos professoras de todas as turmas do ensino fundamental 1 muito comprometidas e muito zelosas com o aprendizado dos alunos e com as práticas que elas têm dentro da escola. Então, essa foi uma tentativa da gente demonstrar para as famílias a grandeza do trabalho dentro do nível. Já no terceiro bimestre, ainda falando da reunião de pais, a gente fez uma formação coletiva em um momento que eu considero muito potente. E esse conteúdo da formação sobre educação antirracista, ele foi elaborado por mim e pelo Cleiton, que somos POAs da escola. Nós fizemos o conteúdo da formação, a apresentação dos slides e a apresentação do dia, né, tentando falar um pouco sobre esse assunto com vocês. Então, esse olhar para uma reunião de pais e para o desenvolvimento dela ao longo do ano, para mim, foi a ação mais acertada que eu tive como POA. Mas, para além disso, a gente teve algumas ações dentro da escola que foram muito bacanas e eu acho que é legal vocês conhecerem. E eu tive envolvida na organização e na articulação delas. Então, a princípio, nós participamos do Prêmio Nestlé por Crianças Mais Saudáveis. Esse era um prêmio em nível nacional e nós fomos até a final do prêmio, sendo a única escola representando São Paulo como finalista. Nós não vencemos, mas de qualquer forma isso demonstra muita competência do trabalho aqui. Então, foi um projeto escrito por mim e pela professora Marilene, Sem Celular Livres para Brincar. Nós tivemos a articulação de algumas ações coletivas, então envolvendo todas as turmas da tarde. Essas ações eu considero positivas para os alunos, não só em relação ao aprendizado, mas em relação à convivência. Esses alunos que ficaram quase 2 anos de pandemia dentro de casa, hoje eles têm apresentado dificuldade de conviver dentro da escola. Então, quanto mais a gente dinamiza momentos que eles estão juntos, que eles estão construindo brinquedos, que eles estão brincando, que eles estão dançando, mais a gente está reforçando a ideia de uma convivência harmoniosa dentro da escola. E nesse sentido, a gente teve o encerramento do agosto indígena, a gente teve atividades interdisciplinares do folclore, a gente teve a organização da Semana da Criança, o suporte ao projeto do Halloween da professora Daniela de inglês, a própria disposição do Dia da Família, organização, envolvimento nas atividades. Quem esteve presente viu quanto as professoras do ensino fundamental 1 da tarde, elas estavam unidas em prol de acontecer esse dia, de
presenciar o trabalho uma da outra. Também acho que é legal citar a escrita coletiva do projeto político-pedagógico da escola, e nesse sentido eu dinamizei junto com a professora Antônia e a professora Marilene a escrita do ciclo alfabetizador, citando os documentos da prefeitura e colocando, né, a nossa voz sobre o que é alfabetização no Nilo Peçanha. Para além da articulação dessas ações, do fomento da reunião de pais, eu acho que é legal citar que eu tive a possibilidade de fazer algumas intervenções fora do Nilo e representando o Nilo. Então, representar o Nilo também foi uma bandeira do POA de alfabetização desse ano. Eu estive no curso de análise do caderno Saberes de Aprendizagem de História e Geografia, representando o Nilo Peçanha como POA, colocando meu parecer sobre esse material que ainda não foi publicado na rede. Eu fui convidada a participar da formação da cidade do território Freguesia Brasilândia, falando das práticas de alfabetização aqui do Nilo, e esse foi um formato online, né? Eu escrevi um artigo para a revista Ocupação Maí sobre um relato de prática de alfabetização do Junho Migrante, que ainda não foi publicado. E eu fui convidada a participar do seminário de alfabetização da nossa diretoria de ensino freguesia, falando para professores e gestores da nossa diretoria de ensino e de outros lugares da cidade de São Paulo, também falando sobre as práticas de alfabetização dentro da escola. Eu acho que quando a gente tem esses espaços e quando a gente é convidado, é porque a escola tem um trabalho muito diferente e muito potente. E aí eu coloquei o meu corpo e a minha voz para que esse trabalho do Nilo ele fosse lido e ele fosse ouvido e ele não fosse esquecido, né? Então, tanto a articulação das ações, quanto o fomento da reunião de pais, quanto as intervenções fora da escola, elas fizeram parte do percurso desse ano do POA de alfabetização. Outra ação que foi muito importante, eu acho, como POA esse ano foi a escolha do PNLD, no sentido que eu pude estar na GEIF diurna e noturna e falar com esses professores que a gente afunilasse as necessidades de cada um e escolhesse o material didático que fosse mais próximo do que os nossos alunos precisam. Então, essa foi uma escolha muito democrática e muito consensual desse material, e eu tive a oportunidade de fazer essa interlocução da necessidade das professoras da tarde e da manhã. A última notícia boa que nós tivemos e teve a participação dos POAs foi na inscrição de alguns textos, né, na antologia de contos da SME. E tanto eu quanto o professor Clayton tivemos uma devolutiva positiva e nós conseguimos colocar 2 textos do Nilo Peçanha no livro de 2022. Então, de uma certa forma, o meu trabalho foi esse, né? É, atuando nos bastidores, na organização, na articulação de ações dentro da escola, podendo falar do Nilo fora da escola e levando esse nome, né, e essa representação. O Nilo é uma escola que eu tenho muito carinho, muito amor, eu sempre briguei muito por ele e eu tenho muita satisfação de trabalhar aqui. E aí o que eu penso para 2023 é que essas ações elas precisam ter continuidade e que elas precisam ser ampliadas. Então, quanto mais ações a gente tem dentro da escola, mais a gente tem uma união de grupo, mais a gente tem alunos satisfeitos e envolvidos com o que é feito, porque eles vêm para a escola esperando diferente, não só a aula regular. Espero que eu possa atuar mais também na formação como multiplicadora e da gente pensar junto, eh, desenvolver materiais que sejam de autoria do Nilo, estudar metodologias de aula diferentes, inovar nas avaliações que a gente pode aplicar com os alunos. Então, eu me coloco à disposição de atuar nessa formação numa tentativa de instrumentalizar o grupo de professores alfabetizadores para que a gente tenha cada vez mais um trabalho que tenha a cara do Nilo Peçanha, que não seja só reprodução de outros espaços por aí,
coloco também a minha vontade, minha disponibilidade em articular essas ações da escola e estar no fomento de projetos. Eu já tive vários projetos aqui na escola, quem está aqui há mais tempo sabe, então essa é uma vontade, uma característica minha. Eu deixo aqui essa apresentação, então, e espero que eu conte eu espero contar com esse voto de vocês de confiança para eu estar aqui o ano que vem como POA, apresentando mais ações diferenciadas e melhorando o trabalho a cada dia. É isso, obrigada, tchau.